internautas, é um prazer estar de novo aqui com vocês no Tribuna do Consumidor, uma sexta-feira com muito calor, sem nenhuma previsão de chuva, mas enfim, então cá estamos. E hoje sou uma italiana que adoro frios e queijo, eu amo de paixão. E justamente por, às vezes, ficar desconfiada de algumas vendas, por achar que foge um pouco dos padrões do Código de Defesa do Consumidor, que eu já falei para vocês que, na verdade, para mim é um grande retrocesso, porque é filosófico, né? É comportamental. A gente devia partir do princípio que ninguém vai vender nada estragado, que ninguém vai vender nada com peso abaixo do que está marcado. Mas, infelizmente, tivemos que ter uma lei como essa aqui no Brasil para tentar moralizar um pouco o setor do consumo. E por isso eu trouxe aqui comigo hoje o Sidney. O Sidney Mendonça é dono de um laticínio, de um atacado de laticínios, e uma pessoa que começou do nada, hoje é um empresário muito bem sucedido. Então a gente vai falar sobre muitas coisas aqui hoje, envolvendo esse setor e também como empresário. Sidney, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Rosana, é um prazer todo meu. E somos vizinhos, hein? Eu tenho sangue português. Então estamos ali. Estamos pertinho. Estamos pertinho. Espero realmente poder ajudar, né, os internautas que estão aí, né? E esclarecer algumas dúvidas, né? Eu não tenho muito contato com o consumidor final, mas eu forneço aquilo que eles compram, né? E a gente passa a ver como é manuseado e como guardado e como servem isso daí para o consumidor final. E ele, às vezes, ele não está muito atento a isso. E que eu acho que, assim, é algo que a gente possa ajudar eles, né? Inclusive realmente... a saúde, né? Isso, então. Para que paguem por aquilo que realmente estão comprando, né? E não sejam lesados, né? É isso aí. Trouxe também a Isabelle. É a Isabelle, que é filha do Cid, Isabelle Mendonça, tem só 17 anos, mas já frequenta a empresa desde os 12 anos. E assim, acho muito legal esse começar a trabalhar cedo, começar a produzir cedo, vai prestar vestibular. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa juventude que está aí e o que é melhor, o futuro do Brasil, que está na mão de vocês. Então vamos lá, Sidney. Antes de tudo, você fez faculdade, você foi até onde? Em termos de estudo, eu fui bem pouco. Pelo que hoje, nos padrões atuais, né, é pouco. Eu fiz o colegial, né, fiz o colegial técnico, estudei mecânica, né. Tá. E já voltando, porque quando, na minha época da juventude, né, estou com 45 anos hoje, aquela época era muito voltado para o lado do Senai. Então, ou seja, o meu pai, ele trabalhou na indústria, né? Ele veio do interior, então nunca teve uma profissão, trabalhou sempre como ajudante dentro de empresa e ele via como um profissional sendo um cara bem sucedido na vida. Então foi onde ele colocou o meu irmão, né? Primeiro para o Senai, que entrou, está até hoje na mesma empresa, né? E quando chegou na minha época, mesmo, fui para o Senai também, fiz o Senai técnico mecânico, depois fiz o colegial técnico mecânico, trabalhei 10 anos na área de mecânica em empresa metalúrgica, né? Que fala mecânica, mas não é mecânico de carro, né? É um outro setor de trabalho, né? Mas nunca me apeguei a ficar dentro de uma empresa. Eu sempre, desde novo, gostei de tentar algo. Então eu montei empresa de estampar camiseta, fali, montei Lava Rápido, fali, né? Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, eu devia ter acho que uns 12 anos, foi trabalhar numa Kombi vendendo frios na rua. E não compre se alguém passar a vender. Não pode. Mas foi a época, né? Então, assim, não me atentei muito à faculdade, porque não era algo que cabia muito a mim, né? Porque assim, eu não tinha a intenção de ser um engenheiro mecânico, que é o que eu teria que seguir, né? Então, parei, né, no colegial, trabalhei na área técnica, né, na empresa metalúrgica, mas saí, entrei no comércio e onde estou até hoje. Mas não o fato de não ter concluído, não ter feito faculdade, quer dizer que eu parei de estudar. Okay. Eu continuei fazendo cursos voltados para a área de comércio, que é onde realmente me orientou, que
me desenvolveu, que fez realmente com que a gente tivesse sucesso, né? Que eu acho que a luta do empresário é isso. Não é montar um comércio, dizer que é um comerciante ou que é um empresário. Não, é você ter sucesso, você conseguir. Você estudou, fez faculdade. O objetivo seu é você desempenhar aquilo numa empresa, para alguém, fazer alguma coisa relacionada àquilo que você estudou. Não muda nada, porque o empresário é isso daí. Ele, desde que seja uma loja de cosmético, uma padaria, uma autopeça, seja qual for o segmento, tem que ser bom. isso, fazer muito bem, porque a concorrência está aí. Sim. E quanto melhor você for, né, e mais preparado você tiver, menos problema vai ter e o sucesso vai chegar, né? Com certeza. Então, de qualquer jeito, o conselho, estudando ou não, estude. Não é? Estude. Estude, porque a Isso. concorrência... E estude principalmente aquilo que é interessante, né? Porque eu vejo que muita gente estuda. Aí o cara vai lá, ele faz um curso de culinária, depois ele faz um curso de mecânico, depois ele quer fazer uma faculdade de direito. Então, não dá, né? Tem que ter um foco na vida, Então, né? Um objetivo. o segundo conselho é ter foco. O principal. Estudar com foco. Isso, eu acho que o brasileiro hoje, ele tem que ter na cultura dele, ter objetivo. O brasileiro, culturalmente, ele é criado sem objetivo. Eu vejo o meu pai foi um homem trabalhador, falecido já, mas é algo que eu tenho, assim, de coração que eu tenho a seguir, né? Como caráter, né? Que é o que ele passou para nós de mais valor. Mas ele nunca teve objetivo, meu pai, né? Eu nunca vi o meu pai querendo falar, olha, vou fazer tal coisa, preciso ter isso na minha vida, quero... O objetivo do meu pai foi educar os filhos. Então ele tinha um objetivo. Isso, na verdade, eu acho que você está falando de ambição. Né? O brasileiro, ele se contenta com o que ele tem, sem perceber que poderia ter mais, muito mais às vezes, porque tá bom aquilo, ele seria acomodado, talvez. Então, não me refiro ao seu pai, me refiro a essa juventude que está aí. Então, mas é como eu falei pra você, como é cultural, a gente tem que ver que tem que voltar lá atrás, né? Nesse... Começou lá, entendeu? Então, ou sim. seja, começou lá atrás. Então, ou seja, falo pelo meu pai pelo fato do que ele teve. Então, ou seja, aí ele já teve do pai dele. E aí com foi. Certeza. É uma coisa que ela vem lá de trás. Então, culturalmente, não foi colocado o objetivo na vida do brasileiro. O brasileiro, ele precisa entender, por exemplo, não é porque eu tenho uma empresa que a minha filha tem que seguir a minha empresa, ou que ela tem que trabalhar na minha empresa. Ela pode ter o objetivo dela, mas desde que seja algo traçado, que ela saiba o que ela quer. Esse é o objetivo dela, que ela tem que lutar. Eu vou ajudar o quê? Através do meu objetivo de vida, que eu alcançando aquilo, eu vou conseguir dar uma condição onde oriente ela. E mostre com que como ela pode fazer para chegar a alcançar. Sim. Mas o objetivo dela é dela, ou seja, cada um tem que ter o seu. E o brasileiro não consegue ter isso. Ele cria, ele muda constantemente o que ele quer na vida dele. Por ele não ter ninguém de nunca direcionar na escola, eu nunca ouvi falar isso, meta. Quando a primeira vez que eu fui fazer um curso, o cara falou que você tem que colocar a meta, eu falei, meta? O cara define a meta, mas meta? O que é meta? Não conseguia entender o que é isso. A meta realmente é algo que motiva, é o que... É o que te faz buscar e ir atrás e vencer. Né? Você vê como é algo muito forte isso. Eu estava agora fora, né, com a minha filha e mostrando algumas coisas, né, que eu estava lendo, né, porque eu falei, eu vim pra cá, eu sou um camarada meio desleixadão, né. Eu não estudei, não fiz nada, eu falei, minha filha, mas pai, como você vai? Eu falei, filha, eu vou lá falar sobre o que eu passei. O que eu passei na minha vida está aqui dentro, não precisa ler isso, né. Exatamente. E quando o primeiro curso que eu fiz na minha vida, que uma hora vamos colocar isso daí, foi colocado no primeiro dia de aula, né? Coisas que eu gostaria de ter, que seriam boas para mim. E hoje eu mostrando para ela, eu falei, até hoje são coisas que eu venho buscando e que eu quero realizar. Você vê como, olha, quantos anos se passaram. Sim. E continuo em busca daquilo. Sim. E isso vem movimentando minha vida. Então, é o que realmente o Brasil precisa. Sim. Pessoas, né, com vontade, disposição, foco e objetivo para ir atrás e com isso construir uma sociedade. Porque, na verdade, você emprega pessoas, você dá, portanto, condições a algumas famílias de sustento, não é? E se cada um fizer seu pedacinho, não é, Sidney? A gente já está num outro patamar. Agora eu vou provocar a Isabelle. Isabelle,
você pensa, já sabe o que você vai fazer, não sabe ainda? Como é que está a juventude? Você tem perto de você outros jovens que têm pais bem-sucedidos ou que estão passando por dificuldade? Como é que é essa juventude que está aí solta e que vai ter que construir o Brasil de um jeito ou de outro? Boa tarde. Então, eu acho que a juventude hoje está assim, meio perdida, né? Tá um foco muito grande para o vestibular. Então, todo mundo se concentra e se foca no quê? Ah, eu tenho que passar numa faculdade pública. Por quê? É status. É como você comprar uma bolsa que é de uma marca. Você não compra porque você gosta, você compra porque é status, né? Então, a juventude hoje, ela quer passar em faculdades boas, conceituadas, só que ela não sabe realmente o que ela quer. Então, ela entra num curso qualquer, a maioria, né? Entra num curso qualquer, a maioria fala assim, eu vou entrar em administração, porque eu não sei o que eu quero fazer, então é isso. Ou direito, né? Porque eu sei que direito é a mesma coisa. Eles falam isso, mas não sabem realmente o que é. Eu tenho uma irmã, ela tá fazendo administração, né? Ela entrou porque ela estava na firma dos meus pais e ela queria continuar, né, a empresa, e ela viu que o curso ele era muito amplo, né? Então, assim, como é que eu posso dizer? Fala. Tem muitas áreas, então ele é amplo demais, igual a economia e outras áreas. Então, acho que a juventude, ela precisa do quê? A escola, o governo em si, precisa dar mais um foco e mais atenção para essa juventude, que ela está tentando se manifestar, está tentando ter voz ativa. Por exemplo, o que a gente viu no ano passado, que a gente conseguiu acompanhar, que foram as manifestações. Era o quê? Era a sociedade, a juventude tentando ter voz ativa e tentando falar para o governo que isso tem que mudar. Então, ou seja, os jovens, eles querem mudar, querem ter mais participação, mas eles não estão conseguindo ter isso, não estão tendo espaço. Então, eu acho que a política, primeiramente, tem que se renovar e depois, para você conseguir ter mais um foco, né, como eu posso dizer. E você acha que isso que você diz que os jovens almejam vem da escola e da família? Ou só da escola? Como é que você acha que isso está faltando aonde? Porque eu percebo, infelizmente, que há muitas famílias que acham que a escola tem que fazer tudo, né? E soltam. Né? E aí, imagina, moçada ainda tem moçada que manda o professor calar a boca. Ah, sim. Não é? Então, é assim, para você acha que a estrutura está ruim ou são só questões pontuais? Ah, não, a estrutura em si tem que fazer uma base sólida. É como quando começar a construir uma casa, você tem que fazer uma base primeiro. Então, vem da onde? Da família. Se você não tem uma estrutura familiar, como você vai querer ir para a escola, né, e querer que os professores façam milagre? É igual aquela frase que todo mundo conhece, né, que a educação vem de casa. Então, primeiramente, você precisa ter uma estrutura familiar, uma base sólida para você, porque a família vai ser o seu sustento. Ela que vai te dar apoio quando você precisar, ela que vai estar do seu lado sempre. Então, eu acho que falta, sim, na juventude, uma estrutura pela parte da família e também precisa melhorar, eu acho que na parte da escola, né? Porque os professores também já a juventude já está perdida e não liga mais, não faz mais nada para mudar. Igual uma pessoa entra em escola pública, já fala, essa pessoa não vai ser nada, não consegue nada na vida. Mas está errado, por quê? Só porque ela entrou na escola pública quer dizer que ela tem que ser rotulada? É isso que a nossa sociedade está fazendo hoje, ela rotula as pessoas. Então, por conta de você entrar numa faculdade pública ou você entrar numa escola pública, já são rótulos diferentes que você consegue. Então, eu acho que sim, tem que mudar tanto a parte do governo, né, a parte da educação, em si, quanto na família, que falta. Como jovem, você acha que o movimento de junho, não sei se você foi para a rua, você teria ido para a rua se não foi? O que aquilo representou para você, jovem, vendo aquele movimento? Assim, para mim, eu teria ido na rua. Eu não fui porque tem os baderneiros, né, que nós conhecemos. Então, meus pais ficaram com medo e não deixaram eu ir. Mas eu achei, sim, um movimento muito legal. E que o jovem estava tentando ter sua voz, estava tentando fazer alguma coisa, né? Que foi uma das, assim, no tempo que eu tenho, 17 anos, eu nunca tinha visto nada, assim, do jovem tentado fazer alguma coisa para mudar. Então, ano passado, eu acho que ele se cansou realmente disso e quis ter uma participação. Eu teria ido sim, mas
eu acho que muitos foram lá sem propósito. Foram só seguindo, sabe? Porque estavam espalhando no Facebook, nas redes sociais. Foram em protesto, vai? De Sim. alguma coisa, talvez sem uma luta determinada, né? É igual o meu pai falou, eu acho que tem que ter meta, foco e objetivo. Sim. Na verdade, o movimento de junho, o que faltou foi uma união maior entre eles para continuar, porque a primeira luta que foi do transporte, né, ganhou, mas depois não achou outras lutas para prosseguir e ficou Exatamente. disperso, não é? E aí vieram os baderneiros, né? Faltou a organização. E o rolezinho, o que você acha? Como jovem? Ai, meu Deus. Eu acho um É absurdo. opinião pessoal. Opinião pessoal. Eu acho um absurdo, né? Esses rolezinhos. E, assim, é uma maneira, o jovem tá tentando se expressar, mas eu acho que é inviável e também tá aproveitando disso para ser baderna, sabe? Passou dos limites, eu acho. E, na verdade, tudo acaba em pizza, né? Tentaram já afiliar os organizadores do rolezinho partido político, né? É impressionante como as pessoas tentam aproveitar, né? Aquele que minimamente tem alguma boa ideia. Eu volto a recriminar o acordo que foi firmado no Ministério Público do rolezinho, porque eu não acho que fazendo a interface, né, organizadores com shoppings, marcando uma data para ter o rolezinho, é mais discriminatório que qualquer coisa. Porque naquela data, naquele shopping, tenham certeza que muitas pessoas não vão. Então, perpetuaram a discriminação. De uma forma, entre aspas, organizada, e que me perdoe, uma vergonha. Sidney, daqui a pouco a gente vai falar dos meus frios aqui, que eu estou curiosa. Mas, tua opinião dos rolezinhos? Eu acho realmente... Eu acho que tá a cara do Brasil. O Brasil é o rolezinho, entendeu? Então, ou seja, é tão escrachado a bagunça nesse país aqui, né, vindo de cima, que pro jovem, o que muda ele fazer isso daí? Se podem fazer o que estão fazendo com o país, o que é ele ir no shopping, se organizar num shopping e fazer bagunça? O exemplo, né? Isso, é um então eu exemplo. acho que assim, a falta de lei, ela é ampla. Então, a partir do momento que a lei não se aplica a determinado nível da sociedade, o resto vai percebendo que também que vai caber a ele. E vai generalizando, e assim, aquela falta de impunidade vai fazendo com que... Porque, na verdade, aquilo é só baderna, não tem nada... Eu não vejo como algo... Uma exclusão, né? Não, algo que seja benéfico para alguém ou algum tipo de protesto, não é nada voltado para isso. Quem vai lá, por exemplo, vai porque às vezes está sendo moda, todo mundo vai, o amigo vai, ele vai junto, de repente vai lá realmente para ficar com os amigos, e outros vão para fazer a baderna. Mas quem realmente tem intuito de organizar e continuar isso, são os baderneiros, que é a chance que eles estavam precisando para fazer o crime sem ser pego. É que agora com esse termo de conduta assinado, dificilmente os baderneiros vão entrar. Mas vai esvaziar, porque o grupo, os organizadores, vão marcar uma data com o shopping X. Então tal data nós vamos aí fazer o rolezinho. Data e hora. O que vai acontecer com o shopping? Eu tenho a impressão que muitas lojas vão fechar, que ninguém que não for do rolezinho não vai. Então, você está mantendo a discriminação, se ela existe, de que as pessoas mais pobres não têm acesso ao shopping. Né? De novo a cara do Brasil, entendeu? Então, vamos varrer para baixo do tapete? Então, mas é porque foi mais fácil fazer isso. Porque você fazendo isso aí, você não precisou aplicar a lei. Exato. Você foi lá, fez um acordo com o cara do shopping, que ele montou o shopping como uma instituição privada, com o intuito de dar lucro. O cara que tem a loja lá dentro, ele não vai ter o dia do rolezinho, que ele ficar sem faturamento, não vão dar desconto no aluguel dele, na luz dele, na água dele, no IPTU dele, não vai ter desconto em nada. Simplesmente fizeram alguma coisa onde apazigou e que pro governo foi resolvido o problema. Sim, Só que ele esquece o problema que ele criou para quem está lá dentro. Para os outros cidadãos, Isso. né? Eu não sou contra, em hipótese alguma, essa manifestação. Eu só acho que não podia ter acabado assim. Da forma que acabou, só satisfez realmente ao governo que não precisou lidar com essa situação. Mas, Sidney, vamos lá. Vamos agora mudar de assunto. Vou no supermercado e vejo aquelas bandejinhas postas, né? Com a data de validade, normalmente 3, 4 dias.
sem marca, sem nada. Ou então vou numa loja de laticínios para comprar. Que cuidados eu tenho que ter no momento desta compra? Investigar a marca adianta, ver como está sendo guardado, ver como está sendo servido. Vamos dizer assim, eu vou colocar de uma forma diferente. Você faz de conta que naquele dia, na sua empresa, não tinha frios para você levar para sua casa. E você vai em algum lugar comprar. O que você vai olhar? O que tem que fazer? Que cuidado você vai ter? Conta pra gente, vai. O cuidado, eu acho que assim, a dona de casa, ela já traz isso com ela, né? É algo bem da dona de casa, né? Já se preocupar com alguns detalhes, né? Eu vejo bastante isso daí, né? Mas, no geral, o que eu percebo o pessoal às vezes chega no estabelecimento para comprar, eles querem muito que, por exemplo, a pessoa fatie a mussarela, fatie a mortandela, fatie o presunto, naquela hora. Então, ou seja, imagina que você chegou numa padaria lá, 6 horas da tarde, todo mundo saindo do serviço, um calor desse que nós estamos passando, né? Então, ou seja, o cara vai estar dentro da padaria que não tem ar-condicionado, vamos colocar numa situação normal, né? Não vamos pegar uma padaria já mais elitizada, vamos pegar o que tem de mais no mercado, que é uma padaria normal, que seria sem um ar-condicionado, onde está em média lá dentro, lá de 30 graus em média, né? E aí a pessoa vai pegar aquele produto que está numa geladeira, que normalmente essa geladeira onde o cara coloca o produto que vai ser fatiado, ele não está guardado no mesmo lugar no produto fechado. Quando nós fornecemos, por exemplo, uma caixa de mussarela, uma caixa de mortandela, uma caixa de presunto, ele vai condicionar isso numa câmara fria, onde vai ficar fechado. Então, logicamente, o cara não vai estar abrindo a câmara fria toda hora para pegar uma peça de mussarela, uma peça de queijo. Então, ele acondiciona essa peça aberta em uma geladeira onde ela já é toda de vidro, entendeu? Onde já não é térmica, porque o vidro ele transfere o calor externo para dentro. E querendo ou não, esse produto, toda vez que ele sai da geladeira, vai para a máquina de fatiar e volta, ele vai perdendo gelo. Então você imagina ele fazendo essa troca durante 1 hora. Quer dizer, aquela peça de mussarela que está em torno de 4 a 10 graus no máximo, ela vai estar já com 20. Não. Entendeu? Ela vai começar a amolecer ali, vai estar um produto que já não ele está comprando, está fatiando na hora para ele, e ele está levando um produto pior do que se tivesse já sido fatiado, tivesse numa bandejinha, colocado lá e ele pegar e levar para casa. Ele está levando um produto muito melhor, entendeu? Não que aquele que ele comprou ali esteja ruim, mas a tendência daquele produto é que ele se estrague mais rapidamente, entendeu? Então, ou seja, às vezes a pessoa chega, compra aquilo lá e vai usar em casa durante 2, 3 dias. Com certeza, aquele produto que ele levou, que ele fatiou, não vai durar tudo isso daí. Enquanto se tivesse acondicionado de uma forma diferente, né, ele aproveitaria mais. E isso vem do quê? Vem do povo. Eu falo, realmente, é algo cultural, né? Veio lá de trás, o cara ir na venda, comprar. É verdade, eu lembro eu de lembro como também. Veio. Então, vem transferindo isso. O jovem hoje, por outro lado, ele já está mudando. Por ele querer uma coisa mais rápida, entendeu? Que tanto é que o autosserviço é uma coisa que ela funciona muito melhor para o jovem. Tá. A pessoa, né, de mais idade, ela chega na padaria, o autosserviço, ela fica achando, mas isso daqui é de quando? Você mudou a data. Então ele fica questionando. Ele quer ver, né? Ele quer ter certeza. Isso, entendeu? Já foi mais enganado também, né? Isso, com certeza, Não é assim? Isso. Então, em relação também à marca, a marca não é algo que vai determinar o produto, se ele vai estragar antes ou não. Para esse produto poder estar no mercado, existe a vigilância sanitária, o cara tem que ter um CIF, né, ou CISP, então tem um órgão regulador que olha isso daí, que se preocupa com isso. Então não é isso que vai determinar dele comprar. Eu penso que ele não... Hoje as marcas que nós temos no Brasil, com toda essa fusão que teve dessas empresas, que são poucos os frigoríficos que ficaram, que hoje um é detentor de 7, 8 marcas, então todos eles têm realmente um padrão de qualidade bom. Eu acho que assim... O padrão de qualidade que é exigido hoje na parte sanitária das empresas é bom, do brasileiro. No geral é bom. O produto é bom, o problema passa a ser a venda desse produto. Então o problema maior está quando chega realmente no estabelecimento, os cuidados que aquele dono do estabelecimento está tendo, a pessoa que está manuseando. Então, assim, se a pessoa criar esse hábito de
comprar aquilo que já está embalado previamente, com certeza ela vai criar algo que vai ser melhor, porque essa menina, quando ela for realmente fazer as bandejinhas, ela vai só fazer aquilo. Ela vai pegar uma peça de mussarela, vai fatiar ela inteirinha, vai colocar nas bandejinhas, vai embalar e vai guardar. Então, ou seja, aquele produto ficou fora da geladeira no máximo 10, 15 minutos. Tá. Né? Tá. Então, é algo que tem que ir mudando. E a pessoa acreditar realmente que aquilo lá que ela está levando vai ser melhor pelo fato de já estar embalado, entendeu? Mas... É cultural. É cultural, realmente é isso. Eu acho que através dos meios de comunicações vai se passando isso e vai criando. Tanto é que muitas empresas hoje, muitos frigoríficos, inclusive os laticínios, já estão vendendo os produtos fatiados já. Diretamente Direto de lá, já vem embalado, colocado nas porções, né? Aquele que é a vácuo, não é? É isso, e vem a vácuo. Que é melhor isso, ainda com uma do que... data de validade maior, entendeu? E para quê? Mas você compra, ele tem um custo maior. Tá. Mas ele tem um benefício maior também. Que é a durabilidade. A durabilidade. Então, ou seja, se você levou 300 gramas de mussarela para sua casa, você usou 150 e jogou 150 fora, ficou caro. O barato sai caro. Então, quer dizer, se você comprou 300 e usou 300, eu penso assim, produto caro é produto que você não usa. Se você usou, ele é barato. Ele atendeu a sua necessidade. Né? Tá. Eu vou rapidamente pedir um intervalo e a gente já volta. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento e sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
vou já engatar a primeira pergunta para o Sidney. Sidney, e a questão da eletricidade? A gente tem como saber se durante a noite aquele frio, aquele queijo ficou realmente refrigerado, talvez vendo água no chão, que às vezes é comum, né? Você entra no supermercado, tem água perto do freezer, isso pode ser um sinal de alerta. Que outros cuidados? Porque embora você fale que a dona de casa faz isso, eu não sou dona de casa e eu não sei fazer isso. Eu dependo sim das suas dicas, entendeu? Tua filha sabe porque vê você lá e tá lá, mas a maioria das jovens como ela não sabe. Então, dona de casa já não são tantas. Admiro as que fazem por opção, mas a maioria tem que trabalhar e o dono de casa fica meio capenga, sabe? Porque já não consegue dar conta de tudo mesmo, embora precisamos, fazemos, mas a perfeição, aquela dona de casa que era perfeição, minha avó, sabe? Acho que mesmo minha mãe, deixava tudo lindo e maravilhoso, as roupas bem passadas, a comida na hora, a casa um brinco e ela acabada. Essa tá acabando. Não é, Isabelle? Com certeza. Ainda bem. Amém. Sim, eu acho que com certeza você vê a água, eu acho que água em estabelecimento nenhum deve existir É um bom no chão. sinal. Isso. Se você vê que tem água saindo debaixo de alguma geladeira, é gelo que está derretendo lá. Tá. Né? Então, com certeza, para estar derretendo esse gelo é porque ela está desligada. Porque quando a geladeira está em pleno funcionamento, ela chega ao ponto de bloquear tudo. Que também é ruim para o produto. Também é ruim para o outro lado. Isso, porque não transfere aquele frio para o produto. Tá. Ele só estoura seria a geladeira. Como uma geladeira sua quando ela vai formando aquele bloco de gelo dentro. Sim, sim. Então a geladeira ela vai criando essa função, apesar das pessoas não verem, mas ela faz isso. Então assim, é lógico, tem que ser algo que quem tem que estar atento a isso é o dono do estabelecimento, né? Que às vezes, por algum descuido, por estar atarefado com outras coisas, não vê. Acontece muito de eu chegar em clientes meus, então quando eu chego, a primeira coisa que eu vou nas geladeiras olhar o meu produto. Então, às vezes, só de bater o olho no produto, eu já vejo que a geladeira dele não estava legal. Ai, que dureza. Que aí você vê, principalmente, produtos muito parecidos como o queijo fresco, né? Que ele já começa a soltar um pouco de soro. Não quer dizer que o soro que ele soltou estragou o produto. Mas é um sinal de... Faltou frio. Porque assim... bom saber. Eu não sabia disso. Fique atento, por favor. Porque o queijo fresco, ele tem quase 70% de umidade. Então, ou seja, 30% dele que é a massa seca. Tá. E 70% seria a umidade do queijo, que é o soro que está lá dentro. Por isso que é bom para regime, né? Isso. Então, quando a pessoa consome o queijo fresco, ele está consumindo muito líquido. Então. Né? Então, o queijo com pouca temperatura que eleva, ele começa a soltar esse soro. Então, ele começa a ir aumentando o soro e vai diminuindo o tamanho do queijo, mas continua queijo. Então, sim, tudo bem. Não é que esteja estragado. Isso. Mas... Então, às vezes acontece muito, né? Da dona de casa e levar o queijo lá para trocar porque soltou o soro. O soro faz parte do queijo. Sim. Entendeu? Então, ou seja, ele estava lá dentro, que você não estava vendo. Claro, você ia comer de qualquer jeito. Claro. Então, assim, mas é um sinal de que a temperatura daquele produto... De que ele vai durar menos que o... Ele alterou. Então, assim, a dona de casa tem que prestar atenção sempre em geladeiras com vidro. As geladeiras que são feitas para a temperatura, ela tem 2 vidros. É um vidro externo e um vidro interno. Entre esses 2 vidros, né, é que fica o ar não passa para outra. E aí, o ar frio. O ar frio ele permanece lá dentro. Ele não tem essa troca com a temperatura ambiente. Tá. Então essas geladeiras elas são mais caras e são mais difíceis de se ver. Eu iria dizer aqui que eu tenho a impressão que 5% tem essa câmera com vidro duplo. Porque, olha, eu não lembro de ter visto isso. São poucas geladeiras, né, que tem nessa daí. Normalmente são essas geladeiras verticais que eles colocam, esses vidros, por causa realmente dessa troca de temperatura. A geladeira vertical, o frio, como ele é muito pesado, cada vez que você abre a geladeira, ele cai.
Então vocês veem aquela fumaça descendo, é o frio caindo e o ar quente entrando. Tá. Então quando você fecha, ele faz o quê? Ele consegue fazer essa troca de temperatura mais rápida, Tá. porque ele passa de não ter mais a troca com o externo, ele só gela aquele ar lá dentro. Tá. Então essa é a função legal. desse vidro. Tá. Então são poucas essas geladeiras de alto serviço, que sejam as geladeiras grandes, ou essas geladeiras de padaria, que é só o vidro. E geralmente, às vezes, o cara faz com vidro mais fino, que é mais barato. E aumenta demais essa troca de temperatura. Com um calor desse daqui, dificilmente a geladeira vai dar conta. Não dá. Tá. Então, por mais que o cara fique a noite inteira ligada, se ele fala assim que o cara desliga isso à noite, eu não acredito que faça. Ele pode até ser que ele consiga fazer isso no inverno. Tá. Mas no verão, se ele fizer, ele vai perder o produto. Tá. Com certeza. Tá. Agora, a durabilidade de alguns é muito grande, né? Porque esses produtos que vêm de fora, ou mesmo aqui, tipo salame, dura muito, porque você não precisa nem pôr na geladeira enquanto você não abrir, não é isso? Isso então, é um produto defumado, né? Então, pelo fato de ser um produto defumado, ele não é tão perecível quanto o que tem que armazenar gelado. Por exemplo, Tudo pegar bem, um mas queijo, né? Você falou tão. A variabilidade, então, também não é tão grande. Não, assim. são 4 meses, em No média, máximo. isso, o máximo, entendeu? E produtos mais perecíveis vão para 20 dias, né? 20 dias? 20 dias. Normalmente, produtos mais perecíveis, a data dele é 20 dias da data de fabricação. Então, essa Nossa empresa produziu, ele armazenou por 1 ou 2 dias, foi fazer um repasse ou para um distribuidor ou levar direto na loja e esse consumidor comprar. Então, quando chega na data do consumidor final, esse produto provavelmente já esteja com uma média para vencer com 5 dias, 10 dias. Então, um produto que ele é altamente perecível, né, como são as linguiças frescas. Tá. A data dela é bem curta, que não é congelada, porque Tá. se você tem a linguiça congelada e a fresca. Esses produtos, a linguiça fresca, a data dela é 20 dias. Tá. Entendeu? A congelada vai para 6 meses. Tá. Então você não pode comprar a fresca e congelar. Tá. Ela já vem da empresa congelada, tá. entendeu? Tá. E no caso da mortadela, é um produto que ele pode ficar fora. O salame pode ficar fora, ele pode ficar na temperatura ambiente, até que seja aberto. Entendi. A partir do momento que você abriu, tem que acondicionar na geladeira. Por isso que, então, não vale a pena você pegar 2, 3 queijos brancos, porque você corre o risco de perder. Isso. Consumo, tem que ser comprar bem para o rotativo. consumo. Isso, comprou. Não para estoque. Isso, consome ele, entendeu? Abriu, consuma ele. Assim que acabar, compre outro, né? Porque assim, isso também vai fazer com que seja mais rotativo o comércio, entendeu? E aí ele vai estar sempre alterando. E com produtos novos. Isso. Sidney, a crise da economia já chegou lá? Tá Na batendo tua na área? porta. A gente não quer que entre. Eu não quero abrir a porta, mas ele tá batendo. Está chegando. Tá, a gente já percebe já, né? Você Já sente os sinais? sente já o desaquecimento, né, de alguns setores, né, que nós vendemos. E na verdade, assim, não é a periferia que indica isso para mim, entendeu? Realmente é o que? É o pessoal na classe média. Tá. Então, por exemplo, nós temos clientes em rodovia, postos de rodovia, né? Então, deixando claro, não, a crise estava só na classe alta, né? A gente dava essa notícia, ninguém acreditava, porque a classe alta no Brasil, vamos e venhamos, é mínima, né? É muita gente, mas 5%, vamos exagerar. Mas agora não, ela já está na base da pirâmide, ela já chegou na classe média. Eu queria ter sentido já a crise, que eu ia fazer parte desse percentual. Tá bom. Mas eu vou sentir ainda. Então, esses clientes que têm um potencial maior é o que atende realmente a classe média, que é o cara que sai para passear mais, entendeu? Quando sai para passear, consome, né? E sai para passear no Brasil, né? Isso, então, isso. Aqui no Então, esse pessoal, ele continua saindo, mas ele sai, mas consome menos. Então o cara fala assim, a rodovia está cheia. Realmente, tem muita gente indo, mas não está indo da forma que costumava ir. Vamos sair, nós vamos tomar um café na estrada, vou almoçar em tal restaurante. Então ele já sai, às vezes num passeio mais curto, já sai dali, vai parar só no destino, vai consumir só lá, entendeu? Volta direto para casa.
Então, é isso que a gente percebe. Você já né? sente essa diminuição. Isso. E na tua avaliação enquanto empresário, que já pegou outras crises também, para este ano, você teme que piore? Quais são as perspectivas que você está enxergando? Eu acredito que esse ano ele Sui vai, generis, né? ele vai permanecer como já veio do ano passado, não vai alterar muito. Eu não vejo muita alteração, em função de tudo que vai ter. Não que a Copa ou a eleição vá ajudar ou atrapalhar o comércio, entendeu? Eu acho que isso não Também acho vai que mudar não. muita coisa. Eu acho que é setorizado que vai isso, melhorar. é uma coisa, é um ou outro lugar só, mas a economia em si vai fazer o quê? Algumas pessoas que eu já conheço, né, outros empresários que estavam com ideia de fazer investimentos, todo Retrocederam mundo já. parou. Isso. Eles falaram, não, vamos esperar, vamos parar. Então, ou seja, isso é o que faz a economia crescer. Sim. Então, se nós não investirmos, eu não vou gerar mais emprego. Sim. Se eu não gerar emprego, a economia não cresce e aí vai. Sim. Então, Sim. é algo que realmente vai permanecer. Dependendo do que realmente acontecer esse ano, acontecer o quê? Mudança. Tem que mudar esse país, tem que mudar esse governo, tem que mudar. Essa é a verdade. Se mudar a política, vai mudar os políticos, quer dizer que vai mudar a política? Não. Você pode mudar o político, mas o político que você colocou tem o mesmo pensamento do que está lá. Então não vai mudar nada no país. Tem que mudar a política do país. Para mudar a política do país, temos que eleger pessoas que tenham tendência a mudar isso. Mudar vai ser bom. Colocamos um político que vai fazer mudança no país. Vai ser bom logo de início? Não. Não, a longo prazo. Tudo para ficar bom, fica ruim primeiro. Você quer reformar sua casa? Você vai ter que contratar o pedreiro, você vai quebrar o que está lá dentro, você vai ter que ir comprar, vai chegar esse material, você vai ter condicionado dentro da sua casa, você vai se apertar, mas depois de tudo isso feito, você vai curtir aquilo que você conseguiu, que você pensou lá atrás que ficaria um dia. Então o Brasil precisa disso. E o brasileiro tem que aceitar isso. Que tem que mudar. Não o brasileiro ele muda com as coisas paliativas. Desde que isso não me incomode, tá bom. E ele aceita aquilo lá porque passou lá no vizinho, não tem problema, derrubou a casa do cara, ainda bem que a minha ficou pendurada, mas não tem problema, hein? Se alguém condenar dele, pronto. Aí o governo, que não sei o quê. Até aquele dia estava ótimo. Você sabe que tem no Código de Hammurabi, que é de muitos séculos atrás, é coisa de 40 séculos atrás, tem um artigo que fala que, havendo um roubo, a comunidade se reúne para ressarcir o prejuízo deste morador. Né? Isso se chama solidariedade, que é o que não tem no Brasil, né? É o que não tem, é o que você falou. A casa, meu muro foi preservado, então, graças a Deus. Né? Nem olha para ver o que está acontecendo do lado. Não é? Então, de fato, tem que mudar muita coisa. Mais uma pergunta a você. Você, no começo do programa, brincou que você fez isso, faliu. A gente está percebendo, até por conta da política, alguns empresários começando a ceder aos apelos de venha que nós te ajudamos, bancos, né? O que você falaria a esses jovens empresários, a esses empresários que talvez estejam passando por um problema um pouco mais pontual? Vale a pena buscar o banco? Vale a pena? O que fazer nesse momento de crise? Você faliu, cresceu e graças a Deus está aí. Mas, infelizmente, por um mau gerenciamento, muitos ou não conseguem perceber, talvez. É muito fácil ceder ao gerente, né? Porque hoje em dia o gerente liga para falar, olha, tem um financiamento para você, né? Assim. Parte de dizer, né, olha, vamos falir. Já vários cursos, né, que eu participei, de algumas palestras também, eles costumam dizer, né, inclusive alguns apresentadores até falam, né, a pessoa tem que, depois que faliu 4, 5 vezes, esse cara vai ter chance de sucesso. É muito comum colocar isso daí. Não precisa ver isso não, tá? Não precisa chegar tanto, né? Não perca tempo com isso daí, não. Isso é algo muito ruim. Porque quando se fala em falir uma empresa, você faliu sua família.
Você faliu sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seus amigos. Então, imagina assim, você falido, você é uma pessoa sozinha. Você não tem mais ninguém, porque ninguém mais acredita em você. Como é que um falido pode ter uma boa ideia? Você já viu alguém procurar um falido para pedir uma opinião? Eu estou aqui no seu programa, né? Falando com os internautas aí, por ser um empresário de sucesso. Sim. E creio eu, procurar fazer alguma coisa para que ajude quem estiver do outro lado, que às vezes esteja passando uma necessidade, entender que assim, você pode estar aqui. Você pode ser esse cara, porque eu já fui você. Exatamente. Mas você tem que querer vir aqui. E aí tem que fazer o quê? Vai correr atrás. Não é o fato de, por exemplo, se você faliu, você já fez tudo errado. O banco pode te ajudar? Pode. Vamos colocar de 0 a 100, 70% ele vai acabar com você. 30% ele vai te ajudar. Então, para você fazer parte dos 30%, pense que quem vai te ajudar não é o banco. Quem vai te ajudar é alguém que você vai procurar, que você vai mostrar a sua empresa, vai mostrar tudo que você fez de errado, porque é o que você tem que mudar, é o que você está fazendo de errado. Tudo que você fez de errado você vai mudar, e com essas informações você vai saber quanto de recurso você precisa e se você vai conseguir esse recurso no banco ou não. Se você não conseguir, ele não vai ajudar. E como você já está falido, também não vai mudar muita coisa. Né? Com certeza. Então, assim, a tendência, se você for pegar, que pegue para que realmente resolva o seu problema. Mas com isso, procure orientação. Eu já sempre ouvi muito isso, né? Mas então você tem que procurar orientação. Procurar orientação aonde? Você montou uma empresa. Você tem um estabelecimento, ou seja, você deve conhecer um vizinho seu do comércio, ou um outro empresário, ou alguém que tenha um parente empresário, ou em último, você pode buscar o Sebrae, pode buscar o Senac, pode. Eles podem te ajudar? Pode. Só que você vai ter uma burocracia para chegar ao ponto dessa entidade, chegar na sua empresa e levantar o que você tem, que nem sempre, às vezes, eles entram em questões financeiras para poder te auxiliar. Então, é algo que você tem que fazer antes de montar a sua empresa. Antes de você montar a empresa, procure essas entidades. Montou a empresa, faliu, está numa situação que não tem condição, busque outros empresários que estão numa situação melhor, que você pelo menos possa confiar nele e não fique esperando que ele tem que resolver o problema da sua empresa. O problema da sua empresa é seu. Você que tem que cuidar dela. Não deu certo? Mas busque. São essas pessoas que vão poder te orientar rapidamente e vão te ajudar. É o que ajuda. São pequenas coisas. São pequenas coisas que você vai mudar no seu cotidiano, do que você faz, é que vai salvar a sua empresa. Não é o dinheiro do banco. O dinheiro do banco é só ilusão. E eu acho que, eu vejo muito empresário falando assim, mas eu vou gastar dinheiro agora com consultor. Sim, você vai gastar menos do que você gastaria se a coisa ficasse pior, não é? Isso, e assim, a consultoria, desde que você contrate uma empresa boa, idônea não quer dizer que sendo um consultor, uma empresa cara que vai resolver o problema da sua empresa. Sim. Pode ser um consultor barato. Eu cheguei pegar um consultor para minha empresa quando eu comecei a fazer planilha no Excel. Eu não comprei um computador velho lá e chamei um cara que era não sabia nem ligar. Era impressora matriz, né? Aquela... E esse cara veio lá, montou umas planilhinhas do Excel que hoje eu vejo aquilo lá e falo, Deus do céu, e foi isso aí que eu comecei. Mas foi. Mas aquilo que me ajudou. Exato, exatamente. Foi o arroz com feijão. Você não chega no topo da montanha sem subir degrau a degrau. Então, às vezes você vai falar com um empresário, ele acha que para a solução da empresa dele, ele tem que ter aquilo que você já tem na sua empresa. Não, para mim chegar aqui, eu comecei lá e funcionou. Você pode fazer num caderno, não tem problema nenhum. Não é? Desde que faça. Faça. Desde que faça. O Antônio Emílio, quando nasceu, não tinha computador. Ele se tornou, o Silvio Santos, eles se tornaram mega empresários. Ainda hoje há advogados que ainda trabalham naquela maquininha pequenininha de escrever. Imagina. Isso, na verdade, não é isso, né? Não. É a excelência do serviço. Isso. Ou a excelência do produto. Não é? Isa, bem, vou te provocar de novo. Eu tenho ouvido muito falar que os jovens da sua idade, ou até mais novos, estão bebendo demais. É verdade? Então, a bebida hoje, eu acho que o jovem está indo também por modismo, né?
vai em festa, o próprio grupo que ele anda pressiona para isso. Então, ele acaba bebendo não muito porque ele gosta. Ele bebe porque ele é pressionado, na maior parte das vezes. Então, é para ter uma aceitação social. Aí a gente entra naquele quesito, né? Você não quer ser excluído. É o maior medo do jovem hoje, ser excluído. Né? Eu vejo por mim, na minha idade, eu não gosto de ficar sozinha. Eu acho que nenhum de vocês gostam, né? Então, o nosso maior medo é qual? É ser excluído. Aí volta aquele assunto da faculdade. Se eu não passo, eu já vou ser excluída daquele meu grupo. Então, hoje a gente vive com medo. Essa é a verdade, né? A gente perde um pouco da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, porque a gente é pressionado pela massa, a gente é pressionado pela sociedade para fazer coisas que a gente não quer, mas porque precisa, porque sem isso a gente vai ficar excluído e vai fazer parte de uma minoria que não tem voz. Então, a bebida, sim, o jovem está bebendo, mas eu acho que volta aquele problema da educação, sabe? Precisa ter uma base de casa, porque se ele também for bem estruturado, ele vai saber que aquilo não é necessário. Então, eu vi que você se emocionou, ficou até com lágrimas nos olhos. E eu digo a você uma coisa, Isabelle. Se esse jovem acha que vai ficar excluído, tem mais 10 que também acham que vão ficar excluídos e que deixam e que bebem por isso. Mas começa a pensar que esses 10 jovens que não querem beber, mas têm medo de ficarem excluídos, podem se reunir. Exato. E formar um outro grupo. Né? Quando você fala a gente perde o livre-arbítrio, isso me deixa muito preocupada. Porque o livre-arbítrio é o maior bem que vocês, jovens, têm na mão, que é o de decidir o futuro de vocês. Não é? Com certeza. Então, seja uma agente transformadora, veja no seu grupo quem que está agindo de acordo com essa massa por medo de ficar sozinha e proclama, vamos criar um outro grupo dos que não querem fazer isto, ao contrário, querem ser detentores da própria vida e seguir no caminho que, na verdade, é o normal. 15 anos, 16 anos, 17, beber. Né? E chega na escola contando como se fosse o máximo. Eu fiquei bêbado na festa. Pois festa de 15 anos é sempre, né? Eu acho que eu preciso trazer um especialista em álcool aqui para explicar para a juventude os efeitos do álcool. Porque não dá. E outra, é a perda do comprometimento com o próprio futuro, não é isso? Eu vou fazer um programa aqui na AltV só com jovens para debater realmente essa questão a fundo, porque não é o que você quer, que está posto aí. Não. A gente tem que mudar, né? Mas nem sempre é fácil. E Não, a gente não tem medo disso, porque fica com medo da pressão, de não ser aceito e acaba não fazendo nada. A gente pode usar até mesmo as redes sociais hoje, né? É um meio que a gente tem hoje, tem que saber aproveitar. Que a gente Então, tá... eu vou te provocar. Ok. Isabelle, abra uma página no Face. Não vamos seguir as massas. Começa a provocar. Não estou afim de beber o tempo todo, de ir para balada o tempo todo, de usar cabelo chapinha, de ser... Entendeu? E vamos ver o que acontece. Eu tenho a impressão que você vai encontrar muitas Isabeles por aí. Você não acha, Cid? Com certeza. Não é? Tá feito? Você monta essa página? Monta. E chama para si, né? Essa juventude. Você vai encontrar muitas outras Isabelas e muitos outros Joãos que não querem entrar nessa massa, mas acabam entrando com medo de ficar sozinho. Nada, você revolucione, menina. Haja. Você viu que teu pai começou a trabalhar com 12 anos. Ele agiu. Vocês tiveram muito mais do que teu pai teve, do que eu tive e todos da nossa geração. Então pega, inclusive, essas ferramentas que estão postas e comece a exercitar, pensar, manifestação de vontade, raciocinar, porque me dá muito medo do que vai ser do Brasil amanhã. Porque você imagina, se todo mundo crescer com esse sentimento de vou fazer o que é para fazer para não ficar sozinho, nossa senhora, não é? Não vai ter mais nada. A gente não teria as novas ideias, né? Não teria... É isso. Exatamente, né? Eu quero agradecer muito a participação do Sidney, foi um grande prazer tê-lo aqui. Prazer foi Obrigada.
e voltará aqui de novo. A gente ainda vai falar, porque eu acho que essas dicas que você deu de cuidados com os produtos, e não só com laticínios, a gente tem que ficar um pouco mais atenta e até para exigir. Porque se a gente não exigir, os vendedores não vão mudar o comportamento. Muito obrigada, Sidney. Eu que agradeço. Isabelle, obrigada por ter vindo, foi muito legal. E você vai voltar nesse programa que eu vou fazer com os jovens, mas aí eu estou te provocando, eu já quero essa página no Face. Tá Faz bom. mal que vai ter 5, 4, Face é isso. Né? De repente você pode estar com 5 milhões, não é verdade? É, vai saber. Mas vamos tentar. Começa a discutir entre as suas amigas isso que você colocou aqui, tá bom? Tá bom. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Tenham um ótimo final de semana. Não bebam tanto, né? Bebe um pouquinho, tudo, mas muito não. A gente perde a consciência, a gente faz algumas besteiras aí. E às vezes, infelizmente, imutáveis. E aí vai sobrar ou para os pais, ou para os amigos, ou para você mesmo. Fiquem com Deus e até semana que vem.